Deus pela vida do nosso pastor. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 13 do livro de Gênesis. Deus é muito maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Passamos uma semana maravilhosa. Enquanto os irmãos procuram, já quero dizer que no dia 18 nós vamos ter culto lá no Centro Automotivo Paniagua. Então os irmãos se preparem, porque nós vamos ter um grande culto evangelístico lá, viu? Em nome de Jesus. E vamos ganhar alma, que lá é o nosso poço cevado, viu? Nós já tiramos um peixão de lá. Olha o peixão como é que está. Irmão Dinaldo, fica em pé, irmão Dinaldo. Ah, irmão Dinaldo. Irmão Dinaldo já é o peixão que nós pegamos lá no Poço Cevado para o Senhor, né? Já está aqui adorando ao Senhor. Ontem participou do curso de discipulado, né? Porque já é o nosso candidato a descer as águas. Está fazendo o curso de discipulado. E nós vamos lá arrancar outro peixão, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, irmãos, vamos ler. A separação entre Ló e Abraão. Mas eu gostaria mais de me ater, o livro vai falar sobre a separação, quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló. E no versículo 14, eu gostaria de me ater ao versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, a banda do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Antes de Deus entregar a terra para Abraão, antes de Deus entregar a promessa para Abraão, Deus fez algo. Primeiro, Deus entregou uma visão. E nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa, queridos. Nós temos que andar como quem tem visão. Amém? Antes de Deus entregar a terra para Abraão, ele disse para Abraão assim, primeiro Abraão teve que se adequar, né? Vamos contextualizar aqui. Deus chamou Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus e disse para Abraão assim, Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu do meio da parentela, mas levou o seu sobrinho Ló. Então não fez como Deus havia dito para ele, ficou um detalhe a ser resolvido. E o interessante é que Abraão pegou seu sobrinho Ló, foi para a terra, começou a caminhar pela promessa de Deus, todavia Deus não falou mais com ele. Se você for perceber, da chamada de Abraão até o capítulo 13 aqui, esse versículo que nós lemos, Deus fez silêncio na vida de Abraão. Por quê, queridos? Porque Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai do meio da tua parentela. Ele saiu, mas resolveu levar um. E esse um foi aquele impedimento, porque não estava feito, pastora Sandra, 100% da maneira de Deus. Quando Deus quer entregar algo para nós, irmãos, quando Deus quer trabalhar na nossa vida, quando nós queremos receber algo de Deus, nós temos que estar agradando a Deus, da maneira como Ele quer. É uma frase que a missionária Cleide está sempre repetindo aqui, que precisamos andar em santidade, Deus precisa se agradar de nós, porque quando Deus se agrada de nós, Ele nos faz herdar as promessas. Não foi isso que Josué e Caleb disseram quando voltaram para espiar a terra? 10 espias disseram, não, Senhor, tem gigante na terra. Josué e Caleb falou, tem gigante sim, mas se Deus se agradar de nós, Ele vai nos fazer herdar essa terra. Agora Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão leva o seu sobrinho Ló, as coisas começaram a dar errado,
Deus não falou mais com Abraão, até que eles entenderam que precisavam se separar. E no capítulo 13 está tratando justamente dessa separação. Abraão chama Ló e diz assim, olha, ô Ló, você é meu sobrinho, gosto muito de você, mas não podemos caminhar junto, viu? Se você disser vou para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí o lugar que você quer e aí nós vamos se apartar. Por quê, queridos? É uma coisa que eu tenho falado sempre, que Deus já colocou no nosso coração. Por que Abraão falou, escolhe você a primeira terra que você quer? Porque Abraão sabia que a bênção não está na terra, queridos. A bênção está na presença de Deus na nossa vida. A bênção está no favor de Deus na nossa vida. Não existe deserto que Deus não possa fazer jorrar água quando Ele se agrada de nós. Então Abraão falou independente, escolhe a sua terra, Ló, porque se você escolher para a direita eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda eu vou para a direita, e tudo bem. Quando Ló se separa de Abraão, então Abraão, Márcio, ele cumpriu do jeito que Deus queria, agora ele não tem mais parentela. O seu pai morreu no caminho, o seu sobrinho Ló agora se separa dele, e aí Deus vai falar com ele. Eu não sei por quanto tempo que Deus fez silêncio na vida de Abraão. Mas Deus falou de novo com ele, quando ele entendeu que ele precisava separar-se de Ló. Ele precisava deixar alguma coisa que Deus não mandou levar da bagagem. Então, queridos, Deus vai falar conosco, né? Mas nós não podemos ter uns detalhes na nossa vida, algo mais na nossa vida. O que atrapalhou aqui a comunicação entre Abraão e Deus foi a presença de Ló. Que não haja interferências na comunicação entre Deus e eu, entre Deus e você. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 13 que Deus chama Abraão e leva Abraão lá para fora, queridos, da sua tenda. E diz para Abraão, Abraão, olha aí para a terra, né? Porque até onde alcançar a vista dos teus olhos, até ali te darei por herança. Agora, já resolveu o problema da interferência da comunicação, Deus vai dar a visão. E é isso que eu quero dizer nessa noite, queridos. Nós precisamos agradar a Deus e receber visão de Deus, porque nós não vamos sair do lugar sem ter uma visão pré-definida. Hoje nós queremos que Deus continue falando conosco e nos revele, nos dê visão, nos dê essa capacidade de enxergar além daquilo que está posto. Antes de Deus mover os pés de Abraão, Ele abriu os olhos de Abraão para que ele visse. Antes de Deus nos mover daqui para outro lugar, para as mudanças que nós precisamos fazer, para a próxima etapa, primeiro Ele vai nos fazer ver onde é que nós queremos chegar. E Deus disse para Abraão, Abraão, levanta agora os teus olhos, ou seja, pare de olhar para baixo, pare de olhar para o que é pequeno, para de olhar para o que está perto, para de olhar para o que é terreno demais. Queridos, olha para frente, olha para cima, olha para frente, olha para o horizonte, olha para além daquilo que está posto. O futuro de Abraão começou simplesmente com um olhar. E eu quero que nessa noite, irmãos, a intenção, o propósito da palavra é que o Espírito Santo venha nos envolver de tal maneira que os nossos olhos sejam abertos, porque Deus não quer crentes com vidas estagnadas, vidas paradas, vidas ressecadas. Não, Ele quer que nós sigamos, que nós avancemos na nossa família, avancemos no nosso trabalho, avancemos ministerialmente, avancemos como ministério, avancemos. Mas para avançar nós precisamos enxergar o caminho onde Deus vai estar nos levando. Louvado seja Deus. Por isso que hoje eu quero falar sobre visão de futuro. Hoje nós adquirimos um som que é potente, muito potente, mais potente além daquilo que nós precisamos aqui.
E se eu fosse perguntar para alguns dos irmãos se nós deveríamos ou não comprar, fazer esse investimento, talvez alguns diriam, não é necessário para o momento. Mas, queridos, nós queremos trabalhar no nosso ministério, na nossa igreja, nossa congregação, IVM, como quem está enxergando o futuro. Aqui é um começo. Esse pedaço aqui é um começo. Mas nós temos que trabalhar como quem vai crescer, como quem vai avançar. E quem tem visão, quem entendeu o que Deus falou no seu coração, não tem medo de investir, não tem medo de fazer. Então nós adquirimos. Louvado seja Deus, porque Deus já nos deu uma visão. Deus nos convida a ver além do que está posto. Deus quer fazer de cada crente que já tem uma vida nova. Deus quer fazer de cada um de nós visionários. Deus quer nos ensinar a enxergar além do que aquilo que ninguém está vendo, queridos. Aquilo que ninguém está vendo, Deus quer nos ensinar a enxergar, porque ver o que todo mundo vê é fácil, Márcio. Mas aquele que tem fé, ele tem que enxergar além daquilo que está posto. Nós temos que aprender com o Senhor a ver o futuro antes mesmo que o futuro aconteça, Cleise. Nós temos que enxergar. Eu estava dizendo para o pastor Antônio Paniago, me cede uma sala aqui, por favor, eu preciso de uma sala das dependências aí da sua residência, que o senhor já doou para departamentos, para a casa do senhor, mas o senhor me cede uma sala, porque eu preciso construir um departamento para crianças, e preciso edificar esse departamento para crianças. Mas quem congrega conosco, mas pastora Deise, mas aqui não tem crianças. Mas eu não estou vendo hoje, eu estou vendo amanhã. Eu estou vendo que amanhã aqui vai ter um Arthur, aqui vai ter uma Pietra, aqui vai ter um Pedro, aqui vai ter um Samuel, um Mateus, um Emanuel. Louvado seja Deus. Então, nós temos que, eu já solicitei para o pastor, me arrume uma sala. E eu já solicitei para o nosso pastor Márcio, desenha aí, quebra a parede, já desenha aí na tua cabeça, me fala o que precisa. Oi? Me fala o que precisa, o que vai precisar para essa sala de departamento infantil. E aí o que eu fiz? Liguei lá para o pastor Christopher da cidade de Jardim. Pastor Christopher comprou um departamento infantil de uma igreja que mudou-se mudou-se para outro estado, e tinha um departamento infantil lindo. E ele já comprou o departamento infantil todo. Eu já liguei para ele, disse: pastor, nós estamos montando o nosso departamento infantil. Ele disse: eu tenho oferta para doar. Porque fé é isso, queridos. Nós vamos construir um grande ministério. Então nós temos que, fé, eu já disse para os irmãos, é colocar o pé antes de chegar ao chão. Não tem chão ainda, mas, pastora, fé é isso. Eu comprei uma bateria, não tem baterista, mas vai ter em nome de Jesus. Glória! Eu acredito na visão que Deus me deu. E eu quero que você sabe o que, irmãos? Eu quero que essa visão que Deus me deu e que Deus deu para o pastor Antônio Paniago seja algo contagioso, que fique impregnado em você, que você saia daqui com esse vírus de crescimento. Senhor, a igreja vai crescer. O que eu posso fazer? Aonde que eu vou parar meu carro, Senhor? Glória! Eu já disse que quem não sabe onde quer ir, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? É como a Alice no País das Maravilhas, que ela chega e pergunta, fala esqueci aquele personagem, mas ele falou: onde você quer ir? Ela falou: qualquer caminho serve. Pode ir por aqui, por ali, porque não sabe onde quer ir.
Mas nós não, nós somos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós temos que remir o tempo, por quantos dias são maus. Nós temos que aprender a usar bem o tempo que Deus nos deu. Não podemos viver perdendo tempo. Então nós temos que entender o nosso chamado, a nossa missão, o que é que nós precisamos fazer. Precisamos ter foco. Não podemos viver como Alice, eu já disse isso, no País das Maravilhas, porque quem não tem foco vive andando em círculos, não sabe onde quer ir, então vai chegar a lugar nenhum. Vai viver uma vida estagnada, entra dia e sai dia, está do mesmo jeitinho. Nós entramos o ano retrasado, e meu marido disse assim, eu quero fazer esse ano, Deise, eu vou trabalhar para fazer uma cobertura aqui na nossa empresa. Eu nem imaginava que ia ficar tão bom, sabe, irmãos? A grandiosidade daquela cobertura, porque para mim aquilo lá é coisa maravilhosa, mas estava na cabeça dele. E aí ele disse, ano que vem, Deise, eu vou trabalhar para isso. E aí, queridos, foi saindo o projeto da cabeça dele, ele foi trabalhando. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa linda, hein, Márcia? Se você me falasse que ia fazer isso, eu não ia acreditar que você ia fazer. Mas, eu ia achar grande demais. Mas, é assim, queridos. Deus nos chamou para ter visão clara, visão firme, visão de reino. Qual que é a visão da MVN? Nós temos uma visão. Que visão que é essa? É ganhar almas para Cristo. É nos estabelecermos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e construir aqui nesse lugar a nossa sede mundial da Missão Vida Nova, com uma visão que vai se estender para além dos muros da igreja. Ontem nós estávamos conversando, eu e o pastor Antônio Paniago, que se fosse para ser igual, não precisávamos abrir um ministério. Nós precisamos ter um ministério, porque Deus quer de nós algo diferente, algo ousado. Porque se fosse para ser igual, não precisava abrir ministério, poderíamos entrar em qualquer congregação dessa aí, que nós íamos servir ao Senhor com alegria até Jesus voltar. Mas Jesus não quis assim, Jesus falou, vai abrir, vai trabalhar, vai construir, vai fazer, vai ganhar almas. Louvado seja Deus! Deus não chamou para nós termos visão de galinha, galinha olha para baixo. Deus nos chamou para termos visão de águia, porque a águia olha para cima, a águia vê alto, a águia tem foco, a águia voa longe, a águia voa acima da tempestade. Querido, Deus nos chamou para termos visões de águia, sabe, é voar acima da tempestade, é ver que quando os problemas acontecem na nossa vida, não é hora de parar, não. Problema chegou, irmão Edinaldo, não é fácil ser crente não, irmão Edinaldo, você já viu que não é fácil, né? É difícil, mas quando o problema vem, você não é como galinha que vai ficar ciscando aí no seu terreiro, você vai voar para cima da tempestade, porque você tem visão, você sabe onde você quer chegar. Aleluia. Deus não quer os membros da MVN com uma vida imediatista, pensando pequeno. Se é crente MVN, pense em grande. Se é crente em Jesus, pense em grande, porque Jesus é grande, Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu fico pensando, a pastora Ivone, eu conheci a pastora Ivone, ela tinha as filhas dela pequenas, mas ela teve um sonho para as filhas dela, ela quis formar as filhas, ela trabalhou, investiu, teve foco. Formou, né, pastora? Foi difícil, mas teve foco. A filha, mãe, eu quero ir fazer isso. Não, filha, foco, estuda, trabalha, estuda, agora é hora de estudar, tudo ao seu tempo. Está aí. Filhas que dão alegria para os seus pais. Foco, querido. Ela pensou grande, ela não pensou pequeno. Deus não quer que nós simplesmente sobrevivemos, não. Deus quer nos levar para o além. Deus quer nos levar para coisas maiores.
Tem gente que só sobrevive, queridos, não tem adrenalina nenhuma na vida. Eu não sei o que acontece, pastora Sandra, mas eu sou uma pessoa cheia de adrenalina, eu estou sempre pensando no milagre, pensando no que Deus vai fazer, pensando que amanhã vai ser melhor, pensando que nós vamos fazer. O Kleber disse, o nosso irmão Kleber disse, pastora Deise, você é impressionante, porque você prega para 3 pessoas como se estivesse no congresso. É isso, eu tenho visão de congresso, eu tenho visão de coisa grande, eu não tenho visão de coisa pequena. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não me chamou para coisa pouca, queridos. Deus não me chamou para coisa grande. Mas eu entendo que para chegar na coisa grande, nós precisamos valorizar o que é pequeno, os nossos começos. Aleluia. Glória, irmão Kleber. Irmão Kleber, aleluia. Fique embriagado com essa visão. Fique impregnado com essa visão. Nós estamos construindo aqui o futuro, queridos. Nós não vivemos o presente. Oh Deus, vamos acordar, vamos para a igreja, aí até esperar Jesus voltar. Que Jesus volte hoje, louvado seja Deus. A minha alma está dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu tenho que esperar Jesus para hoje, mas eu tenho que trabalhar como se Jesus ainda não fosse voltar, queridos. Precisamos trabalhar, precisamos projetar para o futuro, ter adrenalina na vida. Aleluia, louvado seja Deus. O futuro ele não acontece, o futuro dos vencedores não acontece por acaso, viu? Tem gente que deixa acontecer, tem gente que espera acontecer. Agora tem um tipo de gente que faz acontecer. E é para ser esse tipo de gente, se você não é para ser esse tipo de gente que hoje Deus me trouxe essa palavra. Seja uma pessoa que faz acontecer, faça acontecer um milagre na tua vida, faça a transformação chegar na tua casa, faça o milagre chegar, a providência chegar na tua família, faça acontecer. Não fique esperando, o futuro ele é construído, o futuro se constrói, não espere o futuro chegar. Viva o teu presente como quem está construindo o futuro. Louvado seja Deus. Cada tijolo, cada lágrima, cada renúncia, cada alma alcançada, tudo isso está pavimentando, queridos, o nosso futuro grandioso. Louvado seja Deus. Agora, tem que pensar, mas a pastora falou que nós vamos ser uma grande igreja, meu Deus do céu. Nós vamos ser uma grande igreja. Nós já somos, né? Nós estamos avançando. Nós vamos construir um grande templo aqui. O pastor Márcio, ele já fica sonhando com as sapatas, ele que sabe como é que faz os furos aí. Ele fica pensando sobre isso. Aí nós vamos precisar de bastante dinheiro. E aí, queridos, aonde que vai vir esse bastante dinheiro? Nós vamos esperar vir de fora, chegar aqui um empresário rico? Ou nós vamos entender que esse é o momento de Deus transformar a nossa vida? Esse bastante dinheiro vai vir do teu bolso, vai vir da tua casa, vai vir do teu trabalho. Mas pastora Deise, eu não tenho, mas você vai ter em nome de Jesus. Volte para casa dizendo, Deus, a pastora Deise disse que nós vamos construir um grande templo, e para ter esse grande templo eu preciso ter um grande dízimo, uma grande oferta. Senhor, eu preciso que hoje meu dízimo é 200, mas eu quero dizimar 2.000, 3.000, 20.000, 10.000, eu quero levar na casa do Senhor. Seja um visionário, seja um visionário. Eu entendi isso, queridos. Eu vivi uma vida, eu era crente, servia o Senhor, era pastora de igreja, mas eu não tinha dinheiro, querido, para trocar a borrachinha do salto, cadê aqui, ó, do salto do meu sapato. Essa borrachinha aqui, Sandro, ó, caiu, e eu fui para a igreja quantas vezes, fazendo toque, 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 porque eu não tinha dinheiro para trocar. Louvado seja Deus. Eu parava no posto de gasolina e pedia R$5 para a Eliane, que trabalhava de costureira. Cadê a Eliane? Eliane está aí. Eliane ganhava um salário mínimo, trabalhava de costureira, e eu saía com a gasolina de ida, e chegava ali e falava, Eliane, bota 5 aí, Eliane, deixa Deus te usar, ô glória.
Aleluia. E eu comecei a trabalhar na obra missionária, nessa visão de crescimento, nessa visão de apoio, nessa visão. E aí, queridos, eu fui entendendo. Eu disse, Deus, eu orava que Deus mandasse empresário, eu orava que Deus mandasse uma pessoa endinheirada, eu orava que Deus mandasse pessoas para ajudar. E eu disse, Senhor, eu entendi, Senhor, faz de mim essa pessoa que ajuda. Faz de mim essa pessoa que oferta, faz de mim essa pessoa que trabalha, faz de mim, Senhor, manda outras pessoas sim, Senhor, eu louvo a Ti, porque o Senhor manda outras pessoas, mas eu quero ter o prazer de ser a maior ofertante da Tua casa. Louvado seja Deus, aleluia, irmão. Deus é lindo. Aí eu disse para o Senhor assim, Senhor, não tem dinheiro aqui na minha bolsa, Márcia. Ai, meu Deus. Está lá na minha outra bolsa. Glória a Deus. Pega lá para mim, pastora Sandra, que eu vou falar para você. Aleluia. Pega o botãozinho lá para mim. Me dá uma nota dessa. Não, aquela outra. Dá uma nota dessa. Vai emprestar. Está lá no carro. Tá? Bom. Deixa eu ver essa carteira. Entendeu? Não, a minha também está. A minha carteira também está bonita. Glória a Deus, eu vou dar glória. Não, mas estou falando agora. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, eu ia para a igreja, só com dinheiro de ida, e eu dizia, Senhor, me dá graça de ofertar 100 na tua casa, Senhor. Senhor, eu dou R$2, eu dou R$3, Senhor, o dia que eu dou 10, eu fico feliz da vida. Me dá graça de ofertar 100 na tua casa, Senhor. Aí, queridos, olha aí o que Deus fez, ó. Aleluia. Glória. Aleluia. Entender a visão, queridos, é entender. Eu entendi que a obra missionária precisava de alguém que ofertasse. Os pastores precisavam de alguém que ajudasse. Chegava missionário, eu ficava triste, mas aí eu dizia, eu olhava lá, está com criança, está com isso, está com aquilo, vou pegar, vou levar para minha casa. O pastor, você veio de fora, tal, tem uma roupa aí para lavar, levava, minha mãezinha lavava. E Deus foi mudando a situação financeira, Deus foi mudando, Deus foi mudando, Deus foi mudando, Deus foi mudando. Aí eu não tinha dinheiro para colocar gasolina, Kleber. Mas eu entendi que a maior ofertante da igreja deveria ser eu. Aí o que aconteceu, queridos? Não tinha dinheiro para pôr gasolina. Mas aí o pastor Antônio me ligou e disse, pastora Deise, você pode ir para a África? Posso. Meu cartãozinho black. Cartãozinho black. Fui para a África. Pastora Deise, você pode ir para o Peru? Vai você e o Márcio. Posso. Cartãozinho black. Aleluia. Pastora Deise, você pode ir lá no Rio de Janeiro me representar? Posso. Queridos, eu estou falando de entender a visão, de entender que a visão é um tempo de oportunidade. Eu estou dizendo de uma mulher que não tinha dinheiro para trocar isso aqui. Deus está nos levantando aqui pessoas para viver um tempo de milagre. Você está sendo convidado para isso, Kleber. Você está sendo convidado para isso, Carlos. Você está sendo convidado para isso, Edinaldo. Um tempo de visão, um tempo de ousadia. Isso significa que Deus vai nos convidar, muitas vezes Deus vai nos convidar, Cleise. Deus vai chegar para mim, para você e vai dizer assim, Cleise, coloca o pé, aonde, Senhor? Não tem chão ainda, mas coloca o pé. Coloca o pé, não tem chão ainda, mas coloca o pé. Depois que você colocar o pé, o chão vai aparecer aí. Fica aí, fica tranquila, minha filha. Isso é o que Deus vai fazer. Onde ainda não existe chão, Ele vai nos chamar para colocar pé. Não se assuste, queridos, pela grandiosidade daquilo que vai acontecer aqui. Não se assuste. Não murmure. Não diga, o pastor Antônio está louco. A
pastora Deise está louca, eu quero ver onde que vai parar, porque loucura e fé, queridos, ó, é assim, ó. Fé é viver como Deus, se Deus já tivesse chamado à existência as coisas que ainda não existem. Liane, está aqui a Eliane. Liane, você lembra que eu tinha um carrinho velho, né? O meu carrinho velho, um Fiat 4 portas, e estava muito avariado, batendo tudo a suspensão. E um dia uma irmã chegou lá na igreja com um carro, logo que saiu aquele carro, que carro que era aquele? Um EcoSport, né, Eliane? Aí eu falei, Eliane do céu, que carro de crente é esse, hein? Meu Deus! E aí as coisas ficaram difíceis, irmãos, porque o carrinho que estava velho ficou mais velho ainda, eu tive que vender ele para comprar um outro mais velho ainda. Mas Deus não queria que eu perdesse a visão. Aí um dia chega a irmã Eliane lá, não sei nem se você lembra isso, Eliane. Eliane chegou lá e me trouxe um chaveiro. Pastora Deise, eu trouxe um presente para você. Um chaveiro. Ela disse, eu trouxe o chaveiro, a senhora lembra que a senhora falou que quer um EcoSport? Pois é, o chaveiro já chegou. Não se esqueça do seu EcoSport. Queridos, e o tempo foi passando, e quando eu vi, eu comprei um EcoSport tão lindo. E aí eu tinha esquecido já que eu tinha pedido isso para Deus, irmã Ivone. E aí as coisas foram dando certo, e um dia me deu uma doida lá, eu falei para o Márcio, comprei um carro lá no leilão, lá em Ribeirão Preto, vai lá pegar o carro para mim. E o Márcio falou, mas você já viu o carro? Eu falei, não, mas eu já comprei o carro, você vai lá, porque o carro estava barato. E o Márcio foi, tadinho, com o seu Osmar, com o nosso mecânico, chegou lá, ele trouxe para mim um EcoSport, irmãos, que não tinha nem 40 mil quilômetros rodados. Banco de couro, pneus novos, tudo bonito, que a minha mãezinha entrava dentro daquele carro e dizia assim, Deise do céu, como que você subiu na vida? Oh, glória! Queridos, eu fui esquecendo a visão, e a Eliane, naquela simplicidade dela, ela comprou um chaveirinho, e disse, aqui pastor, o seu chaveiro. Você também tem sonho que você tem que colocar diante de Deus, as coisas estão difíceis, não esquece do sonho, sabe? Você precisa comprar um chaveirinho, vai amanhã e compra um chaveirinho, coloca lá e fica olhando para ele. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está levantando crentes corajosos no nosso meio. Corajosos que não vão recuar, corajosos que vão dizer, Senhor, Senhor, se o Senhor mandar, eu vou colocar meus pés. Se o Senhor mandar, eu vou colocar meus pés. Oh, glória. Eu quero te convidar. O Espírito Santo está te convidando. Deus está selecionando pessoas aqui para impactar essa Campo Grande. Deus está selecionando pessoas aqui para impactar essa Campo Grande. Através do seu posicionamento de fé, da sua atitude, a partir de hoje, Deus está convidando pessoas que vão ganhar almas para Jesus. Oh, glória! O Márcio arrumou a piscina, limpou tudo, e eu olhei lá e falei, Senhor, mas eu nem tomo banho de piscina, mas... Aí Deus falou para mim, mas e o batismo? Não é verdade, nós vamos ter que batizar, é verdade. Dezembro temos batismo, já estamos em dezembro, Márcio? Pastor Antônio, em dezembro temos batismo. Amém? Em nome de Jesus. Dezembro temos batismo. Senhor, nos dá visão. Visão de crescimento. Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos? Nós precisamos entender o nosso chamado. Entender, ter foco, acreditar na visão. Acreditar na visão, queridos, é algo de muita fé, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui para o Japão em 2009. Chegou lá, o pastor Antônio tinha que ir para o Peru visitar uma família que estava precisando de um apoio, abrir a nossa igreja lá no Peru, em 2009. E o pastor Antônio falou, não temos dinheiro para pagar a passagem, mas nós resolvemos lá, tiramos uma oferta, ele resolveu o dinheiro da passagem, e ele veio para abrir uma igreja
Tinha dinheiro, pastor, no bolso ou só o dinheiro da passagem? Só veio com o dinheiro da passagem. Veio abrir um ministério, abriu uma igreja no Peru, gente. Saiu do Japão com o dinheiro da passagem. Falou, fica aqui com a Sandra. Eu fiquei lá 40 dias com a pastora Sandra. E ele veio. E quando ele chegou, irmãos, acredita naquilo que Deus está falando. Deus falou, vou salvar pessoas. Vai ter um grande avivamento. E ele chegou. Ter fé é isso, é enxergar além daquilo que está posto. Passou um táxi, não parou, passou outro, não parou, passou outro, não parou, passou um, resolveu parar. Ele entrou no táxi junto com o pastor Marcos. E o taxista começou a conversar no telefone com alguém, aquele carregamento de leite de todo ano, nós vamos ter que jogar fora, porque não tem, a igreja lá não está preparada para receber. Aí quando ele desliga, o pastor Antônio fala, que carregamento de leite é esse? Aí ele falou, não, quantos mil litros, pastor? Cada caixa com 12 litros. Eu tenho um caminhão com 2.000 caixas de leite, cada caixa com 12 litros. E a gente vem para uma igreja, ela chega lá, ela está toda preparada, né? E eles se prepararam para receber, e agora esse leite vai ter que ir para o lixo. O pastor Antônio falou assim, não, mas esse leite vai para o lixo. Não, esse leite é meu. Mas pastor, o senhor precisa ter uma logística para receber, para distribuir. Eu tenho essa logística. Não, o senhor tem que ter um espaço. Ele disse, eu tenho espaço. Não, o senhor tem que ter tantas pessoas, eu também tenho essas pessoas. Ele acabou de chegar só sem dinheiro, tá, irmão? Tá bom? No quarto dia de Peru, sem dinheiro, comendo lá ceviche, né? Que os irmãos davam. E o homem falou, mas você tem tudo isso? Tenho. Aí ele falou assim, vamos lá para a escola. Diretora da escola, fulana de tal, eu sou o pastor Antônio Paniago, eu tenho aqui 20.000 caixas de 12 litros de leite para distribuir aí para o povo. E aí eu preciso de uma logística aqui na tua escola. Sua escola foi escolhida. Glória, irmão, ser visionário é isso. Deus colocou na tua mão, você vai falar, eu sou pequenininho, não posso, não vou fazer. Não, Deus colocou, você pode. Eu digo, diretora, eu preciso da tua escola. Não, mas meu querido, a gente precisa de segurança. Espera aí um momentinho. O taxista me leva lá na delegacia. Aí foi o pastor Antônio Paniago lá na delegacia. O delegado, é o seguinte, polícia, eu estou doando aqui 2.000 litros de leite, com 12 litros de caixa, e eu não posso, eu preciso da polícia lá para me organizar, porque vai ser um tumulto a população chegando. O delegado, sabe o que ele fez? Ele disse, vou mandar um contingente de policiais para estar com o senhor. Foi! Aleluia! E agora? Precisávamos convidar as pessoas. Ele foi lá rapidamente, imprimiu e tal, e chamou as irmãs da igreja, as que não eram crentes, as que eram crentes, as que queriam leite. Leva na montanha. Subiram lá para a maior favela de Pamplona Alta, maior favela de Lima, e distribuíram. Assim, agora nós vamos fazer um culto na hora da distribuição, vai ser um culto evangelístico. Juntou não sei quantas pessoas lá, 150 pessoas aceitaram Jesus, e aí abriu a igreja. Queridos, você está entendendo para que o que é que Deus está nos chamando? Não é para coisa pequena não, é para coisa grande, porque Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas grandes. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Deus é Deus de coisas grandes. Os irmãos leram o nosso relatório? Vocês viram o que aconteceu no nosso relatório? Eu fiz um relatório financeiro aqui, de tudo que aconteceu no mês de novembro. Começamos aqui com 7 pessoas. 7.
lembra, né, Quitéria? 7 pessoas. Muita precariedade, muita dificuldade. As paredes todas feias, tudo precário. Uma vergonha, para mim uma vergonha chamar um espaço de casa do Senhor. Eu disse: Senhor, como é que nós vamos fazer? Cadê o dinheiro? Como é que nós vamos fazer? Senhor, dinheiro eu não tenho, mas fé mais do que dinheiro. Vamos fazer. Contratamos o pedreiro cobrou um valor, no final saiu pelo dobro do valor, porque também eu dei o dobro do serviço para o pobrezinho, tadinho. Culpa dele não, entendeu? Mas os irmãos leram o nosso relatório, para uma igreja, que começou com 7 pessoas, que nós fizemos em 40 dias, e tem outra coisa, devemos nada para ninguém, viu? Júnior, devemos nada para ninguém, viu, Júnior? As contas aqui, ó, tá zerada, ó. 0, 0. Ainda hoje o pastor Antônio vai lá e me compra uma equipe de som dessa. Pagou à vista, né, pastor Antônio? 4 mil. Meu Deus. Não, você não viu o resto, tá, Márcio? Não assusta não, tá? Assusta não, tesoureiro, assusta não. Você não viu o resto. Aqui não está paramentado ainda. Você tirou do teu bolso, pastor Antônio Paniagua? Da onde que você vai pagar esses 4 mil? Uma provisão divina para esse mês. Queridos, da fidelidade de um crente fiel, membro dessa igreja, pagamos o som. Então, duvide de mais nada, querido. Aproveite o momento. Valéria, seu salário está muito baixo, viu, Valéria? Viu? Não sei quanto você ganha não, tá? Mas, ó, eu vou profetizar na tua vida 5 vezes mais. Viu? Para começar só, tá? O pastor Antônio já falou falta de fé. Não falou, mas pensou. 5 vezes é pouco, né? Para começar, tá bom? Por quê? Porque a igreja vai MVN Campo Grande. E Márcio, você também, viu, Márcio? Em nome de Jesus. Te dá mais trabalho não, tá? Não é mais trabalho não, trabalho você já tem bastante. Agora vai ser mais dinheiro. Vou profetizar, porque trabalho você tem aí para trabalhar, já está todo doído, né? Vou profetizar mais dinheiro, em nome de Jesus. O dinheiro que nós vamos construir aqui vai passar lá pelo... Quer que passa pelo teu bolso, Dinaldo? Você quer que passa pelo teu bolso? Pouco ou muito para mandar para cá? Muito, né? Amém, em nome de Jesus. Então vai passar muito em nome de Jesus. Amém? Muito, Luciano. Você também, viu, Luciano? Em nome de Jesus. E todos quantos acreditarem naquilo que o Senhor está falando hoje. Nós vamos construir um grande templo. Queridos, olha, quantas igrejas, quantos ministérios gostariam de estar em um espaço privilegiado como esse? Quantos gostariam de comprar pelo menos 50 metros quadrados de um espaço privilegiado como esse? Mas o Senhor nos deu esse espaço privilegiado. Nem que nós trabalhássemos muito, pastora Sandra, nós não teríamos condições de pagar esse terreno, pastor Márcio. Viveríamos, trabalharíamos 20 anos, não pagaríamos. Mas o Senhor tocou no coração da pastora Sandra, do pastor Antônio, doaram o terreno para construir a igreja do ministério, abdicaram da sua casa, estão morando de favor na casa da irmã Cleise ali, né, irmã Cleise? Verdade seja dita, pelo amor da irmã Cleise disse, fiquem aqui comigo, eles poderiam estar aqui cuidando da sua casa, mas eles viram que nós precisamos de salas, de departamento, então eles estão lá, e doaram aqui para a casa do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, é um ministério que inicia, mas inicia grande, inicia com uma visão grande, para a glória do nome
de Jesus. E Deus conta comigo, Deus conta com você, para esse grande milagre no nome de Jesus. Precisamos, irmãos, participar do corpo e do sangue de Cristo. Vamos passar para o momento da Santa Ceia. Mas eu quero convidar a igreja a ficar em pé no nome de Jesus. Aleluia. Essa semana eu tive um sonho, que eu visitava uma família e nessa casa havia uma grande plantação. Uma plantação de milho, parecia assim, parecia esse negócio aqui, Márcio. Esses tendões assim. E eu visitando a família e vendo, irmãos, Deus vai fazer milagre nas casas das pessoas. Deus vai resgatar pessoas que estão paradas, que estão desmotivadas, que estão apartadas do Senhor. Deus vai salvar almas e vai fazer milagre lá na casa, lá na família, no nome de Jesus. Continue, leve essa informação para os seus vizinhos. Vai lá no Jardim Noroeste, Edinaldo, e diz assim, Jardim Noroeste: olha, Deus está fazendo um grande mover ali na minha igreja, MVN. Deus anunciou um tempo de milagre. Diga lá, Luciano, lá na sua cidade. Queridos, quando eu vou para Campo Grande, eu volto renovado, porque eu vou num lugar que Deus me turbina, Deus manda tanta coisa, e eu saio adrenalinado de lá, para pensar maior, para pensar grande, para fazer melhor. Glória. Eliane, diga lá para as enfermeiras que estão lá, cabisbaixa, triste, como que estressadas. Olha, tem um lugar lindo para você ouvir uma palavra que vai trazer um renovo para a sua vida, um refrigério. Eu estou indo lá, a pastora Deise, pastor Antônio, pastor Márcio. Jesus está lá em primeiro lugar, mas é um lugar que Deus está fazendo maravilhas. Glória. Faça igual a irmã Cleise, que encontrou a Ivone e disse: pastora Ivone, Deus está trabalhando no nosso meio. E a pastora Ivone disse: eu vou lá. Ó, glória. Aleluia. Põe a mão no seu coração e, se for verdade, você quer ter essa visão comigo, ore comigo. Você diz assim: Senhor, dai-nos visão, dá-nos foco, dá-nos propósito, faze-nos viver como águias, faze-nos viver o destino da missão Vida Nova, entendendo que a nossa missão é muito maior que a nossa vida. No nome de Jesus. Amém, irmãos. Podem sentar-se glorificando o nome do Senhor. Glória. Glória